estritamente entre A e B. Por que estritamente entre A e B? Porque ele está no intervalo aberto de extremos A e B. Então, ele está estritamente entre A e B, tal que o f de x é y. Tá certo? Então, desculpa, eu vou pegar assim. E, dado y aqui, e y aqui, porque aqui eu usei x, tá? Y aqui, porque y na imagem, né? O psicológico de vocês. Então, dado y aqui, o y está estritamente entre f de A e f de B. Logo, pelo teorema do valor intermediário, existe x estritamente entre A e B, tal que, deixa eu apagar isso aqui, o y é igual a f de x. Aí, conclusão. Daí, se o x está estritamente entre A e B, como A e B pertencem a I e I é um intervalo, o x pertence a I. E assim, o y pertence a f de I. Por quê? Porque o y é a imagem de alguém de I. Agora, olha o que está mostrando. Está mostrando que dados CD pertencente a f de I, se o y pertence a um intervalo aberto de extremos C e D, o y pertence a f de I. Isto diz que, botar assim, melhor. Portanto, o intervalo de extremos C e D aberto está contido em f de I. Por quê? Porque todo elemento desse intervalo pertence a f de I. Ó. Dado o y aqui dentro, o y pertence a f de I. Então, esse intervalo CD. Mas se esse intervalo está contido em f de I, como o C e o D já pertencem a I, então é um intervalo fechado que está contido em I. O que está mostrando? Está mostrando que se eu pegar dois números em f de I, o intervalo fechado ligando esses dois números está contido em f de I. Isto diz que f de I é um intervalo, porque ele não tem buracos. Tá? Ou seja, o f de I não pode ser um conjunto assim, ó. O f de I não pode ser um conjunto desse jeito, ó. Porque o que eu mostrei foi o seguinte, se eu pego C e D dentro de f de I, o intervalo CD todinho está contido em f de I. Então eu não posso ter esse buraco. Se eu não posso ter buracos num subconjunto de R, esse subconjunto de R é o quê? Hein? Se um subconjunto de R não tem buracos, esse subconjunto é o quê? É um intervalo. Tá? Isto diz, agora sim, isto diz que o conjunto f de I é um intervalo. Por quê? Porque quando eu pego dois números de I, o intervalo ligando esses dois números está contido em I. Então, isso diz que o f de I não tem buracos. Portanto, ele é um intervalo. Ou seja, essa função, essa proposição afirma o seguinte. Eu não posso ter essa configuração aqui. Está aqui o R. Está aqui o R do outro lado. R. Está aqui a função f vindo daqui para cá. Suponha que a função f é contínua em I. A imagem desse I não pode ser um conjunto desse tipo. Com buraco no meio. Entendeu o que eu quero dizer por buraco? Não pode ter falhas. A imagem tem que ser o quê? Um intervalo também.
Porque se a imagem fosse assim, o que foi que eu provei? Eu provei que se eu pego 2 pontos na imagem, o intervalo todinho, o intervalo ligando esses 2 pontos, está dentro da imagem. Então a imagem não pode ter buraco. A imagem tem que ser um intervalo. Mas a argumentação foi essa. Se f é constante aí, então f de I é um intervalo. Morreu. Se f não é constante, então, dados 2 pontos de f de I, com C menor do que D, e dado Y no intervalo aberto CD, tem-se, primeiro, C é o f de A, e D é f de B para alguns A e B pertencentes a I com A diferente de B. Eu não posso ter f, A igual a B, porque senão como é que eu vou ter f de A menor do que f de B? Não pode ter, função. Tá? Mas daí o que é que acontece? O que acontece? O que acontece é que esse Y está estritamente entre f de A e f de B. Como a função é contínua no intervalo de extremos A e B, pelo teorema do valor intermediário, existe o quê? Existe um x estritamente entre A e B, tal que f de x é y. Daí o x pertence a I e o y pertence a f de I, porque o y é f de x. Aí o que é que isso mostra daqui para cá? Mostra que esse intervalo aqui está contido aonde? Em f de I, mas está contido até os extremos dele. Porque já estão de parte de I. Então morreu. Tá? Então gravem esse resultado. Toda função contínua no intervalo I, ela leva esse intervalo em um conjunto que é um intervalo. Tá? Mais uma vez, esse conjunto aqui é um intervalo? É um intervalo esse conjunto? Esse conjunto é um intervalo? Por quê? Ele tem um buraco no meio. Quem é o buraco? É o intervalo que vai de 3 a 4. É isso que eu quero dizer com buraco. Tá certo? Agora, se você pegar esse conjunto aqui, ele é um intervalo? É. É um intervalo menos 2, 7. Não tem buraco no meio. Tá certo? Entendeu? A imagem de um intervalo por uma função contínua não pode ser um conjunto desse tipo. Porque esse conjunto tem um buraco no meio. É isso que eu quero dizer com buraco. Tá certo? Entendido? Então, toda função contínua leva um intervalo. E como é que eu caracterizo o intervalo? Um subconjunto é um intervalo se, ligando 2 pontos dele, isso é um intervalo contido nele. Ou seja, o intervalo cujos extremos são 2 quaisquer pontos dele, tem que estar contido nele. Qualquer intervalo ligando 2 pontos dele, tem que estar contido nele para ele ser um intervalo. Agora vamos começar. Então você tem o teorema do valor intermediário, tem as suas consequências todinhas, é um teorema intuitivo. A demonstração não é possível aqui nessa disciplina, mas... E outra coisa, no cálculo, o cálculo 1 possui 5 resultados que os seus alunos precisam conhecer e saber manipulá-los. Primeiro resultado importante, são 5 resultados fundamentais de cálculo 1 que todo aluno de cálculo 1 deve dominar, deve saber o seu enunciado e como manipulá-lo, como aplicá-lo. Primeiro resultado é a regra da cadeia, para derivar a função composta. Segundo resultado, teorema do valor intermediário. Terceiro resultado, teorema do valor médio, que vocês verão ainda. E para as aplicações. Quarto resultado, teorema da função inversa. E o último resultado, teorema fundamental do cálculo. Você precisa dominar no cálculo 1 esses 5 resultados. Tá? E cálculo,
Gente, cálculo não é só isso aqui, eu estou dando só o começo. Porque o importante do cálculo são as suas aplicações. É aquela história, é responder para que serve. Tá? Para que serve uma função diferencial? Para que serve o cálculo de derivada? Mas antes você tem que aprender a derivar para saber aplicar. Senão não vou conseguir explicar para que serve. Tá? Vamos agora à derivada das funções trigonométricas. Como é a diferenciabilidade, se é que são diferenciáveis, das funções trigonométricas. São seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Vamos lá. Eu vou começar com o fundamento, que é ângulo, tá? O que é um ângulo? Um ângulo é uma região do plano limitada por duas semirretas com a mesma origem. Isso é um ângulo. Um ângulo é uma região do plano limitada por duas semirretas com a mesma origem. Mas duas semirretas com a mesma origem não limitam apenas uma região do plano, e sim duas regiões. Essas semirretas aqui, semirreta não tem fim, tá? Elas limitam essa região aqui e a outra região. Uma região que é convexa e outra região que possivelmente não é convexa. Se as duas forem convexas, tem um ângulo raso. Tá certo? O que é um conjunto convexo? Um conjunto é convexo quando cada segmento ligando os dois pontos dele está dentro dele. Tá? Pergunta. Esse conjunto aqui, ó, ele é convexo? Não. Por quê? Porque há dois pontos nele cujo segmento que os liga não está dentro dele. Então esse conjunto não é convexo. Um conjunto convexo é esse aqui, ó. Esse conjunto é convexo. Qualquer segmento ligando dois pontos seus está contido no conjunto. Tá? Então esse conjunto aqui não é convexo, esse é convexo. Então um ângulo, ele delimita duas regiões do plano. Uma que é convexa e a outra talvez não seja. Tá certo? Se as duas forem convexas, só tem uma possibilidade para as duas serem convexas. É quando essas semirretas são colineares. Aí você tem um ângulo raso. Tá? Um ângulo raso. Bem, mas o contexto dirá a que ângulo eu estou me referindo. É o contexto que diz a que ângulo eu me refiro. Por exemplo, se eu tenho um triângulo, aqui, o triângulo ABC, que eu faço referência dentro desse triângulo, com relação a esse triângulo, eu faço referência ao ângulo BAC. A que ângulo eu estou me referindo? Ao ângulo interno. Esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo. Esse é o ângulo BAC. É nesse sentido que eu digo. Dado o ângulo, o contexto diz, tá? Dadas as duas semirretas com a mesma origem, o contexto dirá a qual ângulo eu estou me referindo. Tá? Agora, ângulo é uma grandeza. Enquanto grandeza, eu preciso medir.
E você mede uma grandeza comparando-a com outra grandeza de mesma natureza. E essa grandeza que serve como comparação, geralmente ela está fixada. Por exemplo, comprimento é medida em quê? É uma grandeza, né? É medida em metro, por exemplo. Mas você tem que fixar o metro. Mas pode não ser o metro, o padrão. Pode ser quilômetro, pode ser jarda, tem várias unidades de medida de comprimento. Então, o ângulo segue o mesmo procedimento. Você mede ângulo usando um outro ângulo como padrão. Qual é o ângulo, qual é a medida de ângulo que vocês estão acostumados a usar? Grau. Grau. E o que é o grau? Alguém saberia me dizer assim, professor, o grau é isso. O que é o grau? Porque você tem que definir o padrão. Como é que é definido o grau para vocês? Mas quando você pega a circunferência dividida em 360 partes iguais, você dividiu a circunferência em segmentos, em arcos. Não, estou falando ângulo, quer dividir ângulo. Eu quero medir ângulo, você tem que usar ângulo. Você pega uma circunferência e divide em 360 partes. A circunferência, se você vai dividir, você vai dividir em arcozinhos, né? Arco não é ângulo. Então, como é que você define? Um ângulo grau, a definição é essa. Você está quase lá. Um ângulo grau é cada um dos ângulos obtidos, é cada um dos ângulos obtidos ao dividir o plano em pontinho, 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 ângulos congruentes ou iguais a partir de quê? De um mesmo vértice. O que é vértice? Então vamos voltar aqui. Quando eu tenho um ângulo, quando eu tenho um ângulo, esse ponto aqui, que é a origem das duas semirretas, é chamado de quê? É o vértice do ângulo. E as semirretas, nós chamamos de quê? De lados do ângulo. Então, quando você divide o plano em 360 ângulos iguais, pontinho, pontinho, é o 360. Em 360 ângulos iguais, ou ângulos congruentes, todos a partir de um mesmo vértice. A palavra certa aqui é congruente, o adjetivo certo é congruente. Cada ângulo desse é o que nós chamamos de um grau. Então você escolhe um vértice, divide o plano, tudo a partir desse mesmo vértice. Em que? Então tem o primeiro ângulo, tem o segundo, tem o terceiro, você continua com isso e vai até o último. Está aqui encostado nesse, que é o de número 360. Cada ângulo desse é chamado de grau. Por isso é que uma volta tem quantos graus? 360 graus, ou seja, esse ângulo aqui, com os dois lados iguais, mesma semirreta, esse ângulo, e se eu estou me referindo a esse aqui, esse ângulo mede quanto? 360 graus. E você usa o símbolo desse jeito. Então, cada ângulo desse é o grau. Tá certo?